Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso boa noite de muita paz a todos. Na revista O Reformador, de maio de 2006, Divaldo Pereira Franco nos conta a história de Siddhartha Gautama, um jovem príncipe que vivia encastelado em seu palácio para não conhecer o mundo e as suas misérias, porque o pai o poupava de tudo aquilo que constituísse amargura. Certo dia, Siddhartha Gautama resolveu sair das fronteiras palacianas e, conduzido por um escravo, manteve contato com a realidade, com o mundo. Aquela fantasia palaciana cede então lugar ao envelhecimento orgânico, à decadência do corpo, à doença, às deformidades e até mesmo à morte. Então o príncipe Siddhartha, dominado por grande melancolia, ao constatar que tudo na terra é ilusão, resolveu buscar uma resposta para esse conflito. Foi viver no monastério, onde se negava tudo. Ali, sua luta é contra a raga, a paixão. Ele teria de vencer essa ilusão. Entregou-se a disciplinas muito austeras. 10 anos depois, constatou que aquela luta travada contra a ilusão era inútil, porque à medida que impunha força para combatê-la, resultava numa resistência semelhante. Ele abandonou o monastério, acompanhado por outros monges, e saiu em viagem até alcançar uma região onde encontrou uma árvore, a árvore da sabedoria. Contemplou o rosto num lago tranquilo e percebeu a beleza de sua face, mas deu-se conta de que se tratava de uma traição de Maya, a ilusão, e que ela desejava persuadi-lo de algo que não resistiria ao tempo, nem às injunções da saúde, tampouco ao impositivo da morte. Ele venceu a primeira tentativa perversa de Maya. Prosseguiu mesmo após os monges o abandonarem, porque acreditaram que ele estava cuidando do corpo, lavando-se nas águas do rio. Foi meditar à sombra da árvore e, viajando para dentro, auto-encontra-se, e ao encontrar-se descobriu a divindade nele mesmo. Sentindo-se desrespeitada, Maya mandou as 3 filhas sedutoras, sensuais, que semidespidas bailavam de maneira perturbadora para atraí-lo, mas ele resistiu porque sabia que era ilusão, pois logo depois de saciado o apetite da sensualidade, voltaria o desejo e a ansiedade. Maya, porém, não desistiu e lhe atirou um disco. Eis agora a fase mitológica da vida de Buda. Esse disco, que podia cindir uma montanha, quando se acerca dele, transforma-se numa guirlanda e coroa-o. Maya, sentindo-se vencida, apelou para que ele abandonasse o mundo. Ele já houvera conquistado o paraíso, não necessitava ficar mais no mundo. Então os deuses sussurraram-lhe aos ouvidos: permanece no mundo. Aqui, todos os que se encontram estão no nirvana, na felicidade plena, e o mundo necessita de ti. Ele se debateu entre a fantasia de partir para o mundo pleno e ficar na realidade dolorosa de preservar-se no mundo de paixões, mantendo a sua atitude de nobreza. Ele optou por ficar no mundo
e saiu para o sul da Índia para ensinar as criaturas a distinguirem a ilusão da realidade. A partir daí, Buda apresentou uma doutrina em que a felicidade não resulta da entrega ao mundo, nem contra o mundo. Ele ensinou que é o caminho do meio, por onde as criaturas podemos jornadear, estando no mundo, sem pertencermos ao mundo, ao invés de lutando contra o mundo, abandoná-lo, para carregá-lo na mente como uma grande frustração. Estar no mundo sem pertencer ao mundo. Distinguir a ilusão da realidade. Eis o grande desafio. A história de Siddhartha Gautama, o Buda, encerra lições preciosas para todos nós, como esta em que ele nos fala de nós estarmos no mundo sem pertencermos ao mundo. Essa sentença, ela exprime a ideia de que não pertencemos a esse mundo no qual nós nos encontramos por ora, que estamos aqui de passagem, que estamos aqui por um breve período, que estamos num lugar que não é o nosso local de origem. E por estarmos temporariamente nesse mundo ao qual nós não pertencemos, nós não devemos nos apegar às coisas do mundo. Então, esta ideia do mundo do qual nós viemos e do mundo no qual nós estamos. Na questão 85 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos venerandos: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? E eles respondem: o mundo espiritual é o principal na ordem das coisas, porque o mundo espiritual, ele pré-existe e sobrevive a tudo. E na questão seguinte, na 86, ele continua: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? E eles respondem: de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então nós viemos do mundo espiritual, que é o principal na ordem das coisas, que pré-existe, que existe antes da formação dos mundos corporais, dos mundos físicos, e que sobrevive a tudo. Mesmo que os mundos físicos deixassem de existir, ou mesmo que eles nunca houvessem existido, isto não alteraria a essência do mundo espiritual, do mundo ao qual nós pertencemos, do mundo de onde nós viemos. E nós, muitas vezes, sem nos apercebermos, nós temos a intuição. Nós temos esta intuição com relação à nossa realidade de espíritos imortais, que nós viemos do mundo espiritual e que, portanto, a vida continua após o túmulo, que a vida continua após a morte do corpo físico. Talvez essa percepção em nós, no começo, seja mais na forma de um instinto, de uma intuição, mais tarde será uma certeza. Todos nós temos essa intuição da imortalidade da alma, esse sentimento instintivo com relação à vida futura. E o codificador da doutrina espírita questiona os espíritos imortais na questão 959 do Livro dos Espíritos. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Eles respondem: já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma,
conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, nós viemos do mundo espiritual, já sabíamos dessas coisas, e quando encarnados, então, na condição de almas, nós guardamos esta vaga lembrança daquilo que nós já sabemos, porque viemos do mundo espiritual para cá. Então temos esse sentimento instintivo com relação à vida futura. A partir dessas reflexões, nós poderíamos fazer outras. Se nós não pertencemos a esse mundo, mas estamos nele, qual o objetivo? Deus, que é infinitamente perfeito, que é soberanamente justo e bom, que nada faz, que nada cria sem que haja uma finalidade, um propósito, um objetivo, infinitamente perfeito e soberanamente justo e bom, por que nos colocaria nesse mundo? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Allan Kardec pergunta na questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então estamos aqui no mundo corporal, no mundo físico, para progredirmos, para evoluirmos. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então Deus, na sua sabedoria infinita e na sua bondade e misericórdia também infinitas, faz com que nós, nessa caminhada rumo ao progresso e evolução, sejamos co-criadores, façamos a parte que nos cabe na construção da obra da criação. Allan Kardec adiciona uma nota a esta resposta, nos dizendo assim: que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação, eles, ou seja, nós, encontrassem um meio de progredir e de se aproximar de Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. É assim que, concorrendo para a obra geral, ao mesmo tempo nós nos adiantamos. Eis a dupla finalidade da encarnação dos espíritos. E quando nós reflexionamos sobre a vida no corpo físico, sobre a vida na matéria, é interessante nós analisarmos esta questão, porque a vida no corpo físico, ela é repleta de vicissitudes, de dificuldades, de necessidades. Quando nós estamos no corpo físico, esse nosso corpo físico, ele nos impõe necessidades. Nós temos fome, nós temos sede, nós temos frio, sentimos dores. E todas essas necessidades nos impelem a trabalhar, para que nós possamos nos sustentar, para que nós possamos sobreviver. E nós sabemos que o progresso, ele é filho do trabalho. Então, através dessas necessidades, nós somos impelidos a trabalhar. E na medida que trabalhamos, nós progredimos. Vejamos a questão do planeta que nós habitamos. Se nós olharmos para séculos atrás e olharmos para os dias de hoje, nós vemos que o nosso mundo está muito melhor do que há séculos atrás, do que há milênios atrás. Mas muito trabalho foi necessário para que ele chegasse nessa condição. Nós desobstruirmos, sanearmos, melhorarmos os meios de comunicação, isso são trabalhos de séculos, que exigem pesquisa, invenções, a ciência exigem inteligência. Então essas necessidades geram atividades. E as atividades que esses trabalhos nos impõem amplia e desenvolve a nossa inteligência. E essa inteligência que nós concentramos num primeiro momento na satisfação das necessidades materiais, mais tarde
nos ajudará a compreender as grandes verdades morais. Então, o progresso material, a necessidade do progresso material, ela faz com que nós possamos progredir intelectualmente. E na medida que nós progredimos intelectualmente, esse progresso intelectual irá produzir um progresso moral. Então é interessante nós vermos a dinâmica que existe por trás da vida, os mecanismos criados por Deus para o nosso progresso e para a nossa evolução. Eu preciso progredir materialmente, tenho de trabalhar. A necessidade do trabalho faz com que eu coloque em ação as forças da inteligência. Eu desenvolvo a questão intelectual. Mas à medida que eu desenvolvo a questão intelectual, que eu tenho conhecimento, que eu sei o que é o certo e o que é o errado, eu posso escolher melhor. As minhas escolhas serão mais acertadas. Por isso os Espíritos nos dizem que o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de escolha, acompanha o desenvolvimento da nossa inteligência. Então vejamos a beleza, a sabedoria, a perfeição desses mecanismos criados por Deus para o nosso progresso e para a nossa evolução. Quando nós raciocinamos sobre isso, nós percebemos que por trás de tudo há um comando, há uma organização, há um planejamento. Existem espíritos de uma capacidade que nós sequer temos condições de perceber nesse momento, que são os responsáveis pelas diretrizes de evolução e progresso do sistema solar que nós nos encontramos, dos mundos do universo. Então nós compreendemos a beleza da vida. E esta compreensão da imortalidade da alma, da vida futura, do verdadeiro sentido de existir, ou em outras palavras, de onde nós viemos, por que aqui nós estamos e para onde nós vamos após a morte do corpo físico, essa compreensão ela é fundamental para nós descobrirmos onde se encontram os nossos verdadeiros interesses. Mas os verdadeiros interesses de quem? Nós nos referimos aos verdadeiros interesses do espírito imortal que somos todos nós, viajores do tempo, que caminhamos em direção à plenitude, em direção a Deus. Quais são os verdadeiros interesses desse espírito imortal? É isso que é importante nós descobrirmos. Porque quando nós descobrimos onde estão os nossos verdadeiros interesses, qual é a destinação que o Criador preparou para todos nós, qual é a meta que Deus estabeleceu para todos nós, as nossas escolhas elas serão mais acertadas de acordo com essa meta. Os caminhos que nós escolheremos para percorrer, eles nos levarão nessa direção. Porque aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então nós temos a partir daí foco, e isso é muito importante. Nós temos meta, nós ressignificamos o valor das coisas, os valores das coisas. Nós estabelecemos prioridades, isso é muito importante. Jesus nos deu uma ideia fantástica a esse respeito. Ele nos disse assim: procurai primeiro o reino de Deus e todo o mais vos será dado por acréscimo de misericórdia. Então ele nos deu uma prioridade, buscai primeiro o reino de Deus. O resto é consequência disso. Então nós termos foco, estabelecermos prioridades. E a partir desta compreensão, nós vamos então compreender esta outra lição que Siddhartha Gautama nos deixou nesta história, de nós distinguirmos a ilusão da realidade. E o Espiritismo nos ajuda muito nesse sentido, conforme consta na questão 799 do Livro dos Espíritos. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso, para o nosso progresso, para o progresso da humanidade? Os Espíritos dizem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. Esta compreensão
da vida futura, ela é fundamental. Que essa vida futura, ela existe, que ela é uma realidade e que por meio do presente me é dado preparar essa vida futura. Que essa vida futura será tanto melhor quanto mais eu me esforçar no presente. Aqui, neste mundo que nós nos encontramos por ora. Então, estar no mundo sem pertencer ao mundo é encarar a vida terrena sob o ponto de vista da vida espiritual, da vida futura. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, quando Allan Kardec trata do assunto da vida futura, num texto muito interessante intitulado Ponto de Vista, ele nos diz assim, que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Então vejamos que interessante. Quando eu tenho uma ideia clara e precisa com relação à vida futura, que eu tenho, digamos assim, uma certeza nessa vida futura, não que eu tenha dúvida, que eu tenha medo com relação a essa vida futura, mas quando eu tenho uma ideia clara e precisa com relação a essa vida futura, esta ideia clara e precisa me dá uma inabalável fé no porvir. Vejamos que não é uma fé qualquer, uma fé vacilante, é uma fé inabalável, uma fé robusta, uma fé que não pode ser abalada em hipótese alguma. E essa fé robusta, essa fé forte, firme, inabalável no porvir, no futuro, ela acarreta enormes consequências sobre o nosso processo de moralização, que é o grande objetivo nosso é atingirmos a perfeição moral. Então, quando eu tenho fé no futuro, uma fé robusta, uma fé inabalável, uma convicção, esta fé na vida futura vai me auxiliar neste meu processo de moralização, de depuração, de aperfeiçoamento moral. Por quê? Porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eu encaro a vida aqui na Terra. Eu começo a encarar a minha vida aqui na Terra sob um outro ponto de vista, de um outro prisma, de um outro ângulo, sob um outro aspecto. E isso faz toda a diferença. Porque aquele que não acredita na vida futura, aquele que acha que tudo termina no túmulo, que não tem uma perspectiva futura, ele dá tudo ao presente. Ele dá tudo à matéria. Uma simples decepção, um engano, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que ele seja alvo, o seu orgulho e a sua vaidade feridos, qualquer coisa que lhe aconteça, assume vastas proporções e ele se desespera por não ter uma perspectiva futura. E não raras vezes, por não ter uma perspectiva futura, atenta contra a própria vida, cometendo suicídio por achar que assim resolveria os seus problemas. Porque não tem uma perspectiva futura. Allan Kardec faz uma analogia com esse indivíduo, com aquele indivíduo que se encontra no interior de uma cidade grande, e que tanto coisas como homens lhe parecem grandes. É como se ele encontrasse no interior de uma grande metrópole, cercado de grandes edifícios, e ele não consegue ter uma visão mais ampla, mais abrangente do futuro, dali à frente, do dia seguinte. Tudo lhe parece grande, imenso, e aquilo lhe aterroriza e lhe dá medo. Mas nos diz o codificador, suba porém a uma montanha, e bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Aquele que tem essa certeza na vida futura, que se identifica com a vida espiritual, é como esse indivíduo que sobe na montanha e tem uma visão ampla, uma visão abrangente, que consegue até de certa forma prever o futuro, a curto e a médio prazo, porque sabe que se ele tomar aquele caminho lá embaixo, encontrará esse ou aquele obstáculo, mas se pegar um outro caminho, ele conseguirá chegar no fim
destinado na meta, no seu objetivo. Então, aquele indivíduo que se identifica com a vida espiritual é como esse homem que se encontra no topo da montanha. Aquele que encara a sua vida aqui na terra apenas do ponto de vista terreno é como o pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Aquele que se identifica com a vida espiritual é como o rico que perde sem emoção uma pequena soma. Então, são analogias para nós compreendermos a importância dessa identificação com a vida espiritual, dessa certeza em relação à vida futura. A importância dada aos bens terrenos está na razão inversa da fé na vida futura. Quanto mais apegado eu sou aos bens terrenos, significa que menos fé eu tenho na vida futura. Quanto mais fé eu tenho na vida futura, por uma consequência natural, menos apegado eu serei aos bens terrenos. Não que tenha algum problema com relação aos bens terrenos, eles são muito importantes, como um meio, como um instrumento de progresso e de evolução. Nós temos que dar a eles o justo valor que eles merecem. Então Jesus apresenta o princípio da vida futura em todas as circunstâncias, em todas as suas lições, em todos os seus ensinamentos, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Quando eu estou na Terra, quando eu estou no mundo, eu tenho que ter essa preocupação com relação à vida futura. As minhas ações devem ser pautadas por essa certeza na vida futura, na vida espiritual. A partir então desta perspectiva, desta compreensão, é possível nós vencermos o grande desafio de distinguir o que é ilusão do que é realidade. Ilusão é tudo aquilo que é efêmero, que é transitório, que é impermanente, que é o caso das coisas materiais. E realidade é tudo aquilo que é eterno, que o espírito leva consigo ao retornar ao mundo espiritual. Então, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós tocamos, aquilo que é ponderável, que nós podemos pesar, aquilo que fere os nossos sentidos, as nossas sensações, por incrível que pareça, bem as coisas que ferem os nossos sentidos é que são as coisas ilusórias. Porque hoje estão, amanhã não estão mais. Porque nós não levamos elas conosco quando retornamos ao mundo espiritual. Então isso é ilusão. E a realidade é aquilo que é eterno, que nós levamos conosco. O que nós levamos conosco? O aprendizado que nós fizemos quando estávamos aqui. As consequências das nossas boas e más ações na matéria. Se nós empregamos bem as coisas materiais ou não. As consequências das nossas ações. A experiência, o aprendizado que nós fizemos na administração, na gerência e na utilização desses bens materiais. Então, os bens materiais são ilusão nesse sentido, mas eles são instrumentos de que o espírito se serve para progredir. Eles são o meio e não o fim, por isso são ilusão. E nós queríamos nos utilizar de um pequeno texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Homem no Mundo, onde um espírito protetor nos traz informações muito importantes acerca da nossa conduta enquanto estivermos aqui no mundo. Como nós devemos proceder estando no mundo? Então ele nos traz algumas diretrizes importantes. Isso está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E aqui nós gostaríamos de abrir um parênteses. Quando nós falamos de perfeição, é importante nós lembrar que tipo de perfeição a que Jesus se referia quando ele nos concitava a sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Jesus nos dizia que esta perfeição, ela consiste em nós amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem e caluniam. Então nós compreendemos que a perfeição que Jesus se refere é a perfeição moral. É a prática da caridade na sua acepção mais ampla, na sua excelência. Porque caridade, como entendia Jesus, é a benevolência, a indulgência e o perdão.
Ou como ele nos diz aqui, amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem àqueles que nos odeiam e orarmos por aqueles que nos perseguem e caluniam. É essa perfeição que nós somos convidados a atingir, a buscar essa perfeição moral. Esse é o objetivo. Então, como nós devemos nos comportar no mundo para buscarmos esta perfeição que Jesus nos convida? Então, este Espírito protetor nos dá as seguintes dicas. No primeiro parágrafo, ele nos diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Então, o Espírito nos convida a buscarmos cultivar em nós esse sentimento de piedade. Os Espíritos nos dizem que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, porque a piedade ela faz com que nós desloquemos os nossos braços em direção do sofrimento, do infortúnio alheio. Então, cultivarmos no nosso coração esse sentimento de piedade. Sobretudo aqueles de nós que imploramos a assistência dos bons espíritos. E quem de nós não precisa da assistência dos bons espíritos? Todos nós precisamos. Então, que nós possamos cultivar esse sentimento de piedade, a fim de que nós possamos estar mais receptivos às intuições, aos bons pensamentos, ao auxílio que nunca nos falta. Porque quando nós mantemos essa postura, cultivamos esse sentimento de piedade, de humildade, de mansuetude, de afabilidade, de doçura, de benevolência, de obediência, nós nos colocamos numa sintonia muito forte com a espiritualidade para que eles possam nos auxiliar nas nossas atitudes, nas nossas ações, para que nós possamos desempenhar aqui a nossa tarefa da melhor maneira possível. No parágrafo seguinte, ele continua: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Então vejamos que beleza. E aí nós entendemos por que o Siddhartha Gautama abandonou o monastério. Porque eles não querem que nós vivamos uma vida mística, apenas de contemplação, apenas em prece, sem nós convivermos em sociedade. Porque uma das leis divinas, uma das leis naturais criadas por Deus, é a lei de sociedade. Então ele nos fala, os Espíritos, a importância da prece. A prece é um dos recursos mais importantes que todos nós temos à nossa disposição. Através do pensamento nós entramos em comunicação, em comunhão com Deus, com a espiritualidade, buscando a força necessária. Através da prece nós podemos agradecer, pedir e louvar. E não custa nada. Todos nós podemos fazer a prece. Mas eles não querem que nós vivamos uma vida mística, só de preces, de contemplação, sem convivermos uns com os outros, nos isolando da sociedade. Vejamos que na história de Buda, ele optou então por viver num mundo de paixões, no entanto, mantendo a atitude de nobreza, da nobreza de caráter. Essa é a grande proposta. Estamos num mundo material, num mundo de paixões. Mas a proposta é nós vivermos aqui mantendo a atitude de nobreza, da nobreza do nosso caráter. Então, a lei de sociedade é uma lei natural. Na questão 768, os Espíritos nos dizem que o homem tem que progredir e que insulado não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento,
ele se embrutece e estiola. E eles continuam: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. É no contato social, é na vida de relação que nós vamos nos aperfeiçoando, que vamos completando as nossas faculdades. Sem o contato social, nós nos embrutecemos. É a vida do egoísta. No parágrafo seguinte, continua: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Esta é uma grande verdade. Nós somos chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Nós somos muito diferentes uns dos outros. E Deus permite que convivam juntos espíritos mais adiantados e espíritos menos adiantados, para que os espíritos mais adiantados possam auxiliar os menos adiantados no progresso, através do exemplo, através da sua capacidade intelectual e moral superior àqueles que estão na retaguarda. Então nós somos chamados a viver com esses espíritos de caracteres opostos, de naturezas diferentes. Os espíritos ainda nos dizem que na nossa família, naquele grupo consanguíneo no qual nós estamos inseridos, ali se encontram afetos e desafetos, amigos e inimigos, graças à reencarnação, para os ajustes e reajustes indispensáveis. Então a família, ela tem raízes nas vidas passadas de cada um dos seus integrantes. Não estão ali por acaso. Tem compromissos, tem ajustes e reajustes a serem feitos. E ali nós temos aqueles que são nossos afetos, que nós temos simpatia, mas também tem aqueles que são os nossos desafetos e que nós temos uma certa antipatia. Então somos chamados a convivermos todos nós juntos. Não devemos chocar uns aos outros. Aliás, uma das grandes maneiras de nós exercitarmos a caridade moral é nós nos suportarmos uns aos outros. Isso é uma caridade moral que não custa nada e que os Espíritos nos dizem que é a que nós menos praticamos enquanto nós estamos aqui na Terra. Nós nos suportarmos uns aos outros. E isso nós estaremos exercitando a benevolência, a indulgência e o perdão, ou seja, estaremos praticando a caridade. Então que nós sejamos joviais, alegres, ditosos, felizes, mas que essa alegria, que essa felicidade, ela provenha de uma consciência limpa. Ser bom não significa ser conivente com o erro e com a maldade. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arrobo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Esse é um grande conselho que esse Espírito Protetor nos traz. Antes de fazermos qualquer coisa, em pensamento, solicitarmos o auxílio da espiritualidade, conversarmos com Deus para que Ele nos abençoe e nos proteja nos nossos propósitos, nos nossos cometimentos. E ao terminarmos aquilo que nós fizemos, também em pensamento, em prece, agradecermos a Deus pelo amparo e pela proteção que nós recebemos. Se nós tivéssemos esse hábito, este costume, com certeza, nós erraríamos
muito menos. E eles concluem então a mensagem no último parágrafo nos dizendo assim: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Para a caridade não há separação de classes, não há distinção. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, estarmos aqui na Terra, convivendo em sociedade, convivendo uns com os outros, nós temos nas nossas mãos o mais poderoso meio de aperfeiçoamento que Deus deu para todos nós. E a partir dessas reflexões, então, desta compreensão, da construção desta consciência da imortalidade, tão importante é nós construirmos essa consciência da imortalidade, tanto que o tema da 18ª Conferência Estadual Espírita, que aconteceu algumas semanas atrás em Pinhais, no Paraná, o tema da Conferência Estadual Espírita foi Construindo a Consciência da Imortalidade. Porque é fundamental nós construirmos em nós essa consciência da imortalidade. Lembrando que ser consciente não é apenas saber, mas é você incorporar aquilo que você sabe no teu proceder, nos teus atos, nas tuas atitudes, no cotidiano, no modus operandi. Não é apenas saber, mas é viver aquilo que se sabe. Quando nós fazemos assim, nos tornamos seres conscientes. Então é muito importante nós fazermos essa construção em nós da consciência da imortalidade. A partir desta compreensão e desta construção, então nós compreendemos o que Buda nos diz, que a felicidade não resulta da entrega ao mundo, nem contra o mundo. É nós estarmos no mundo sem pertencermos ao mundo. É darmos ao mundo ao justo valor que ele merece, como uma grande oportunidade, como uma grande escola de aprendizado que todos nós temos à nossa disposição. A partir daí, nós começamos a construir então a felicidade dentro de nós. Mesmo que seja uma felicidade relativa, porque os Espíritos nos dizem que a felicidade não é desse mundo, mas nós podemos construir uma felicidade relativa estando aqui na Terra. Então, na questão 922, também do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os Espíritos nos dizem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, quando nós temos essa compreensão da imortalidade, da alma, da vida futura, nós conseguimos trabalhar o desapego às coisas materiais. E conseguimos distinguir melhor o que realmente é necessário. Porque muitas vezes nós achamos que aquilo que é necessário, na verdade, é excesso. Então, a partir desta compreensão, dessa identificação com a vida espiritual, nós conseguimos distinguir melhor o que é o necessário. Distinguir o que é ilusão e o que é realidade. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A partir do momento que nós desenvolvemos essa consciência da imortalidade dentro de nós, que nós nos identificamos com a vida espiritual, que nós nos esforçamos para fazer em nós essa transformação moral, nos autoconhecermos, nos reformarmos, nos aperfeiçoarmos, nos depurarmos, que nós vamos fazendo esforços nesse sentido, nós vamos percebendo melhor a vida, as coisas, nós vamos compreendendo com mais profundidade o sentido da vida, as leis
naturais, as leis divinas criadas por Deus. Os Espíritos nos dizem que a lei natural, a lei divina, ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. E que nós só somos infelizes quando nós nos afastamos dessas leis. Então, quando nós compreendemos essas leis e nos aproximamos delas, nos harmonizamos com essas leis, nós nos harmonizamos com o próprio Deus. E sentimos então essa paz, essa tranquilidade em nossas consciências. E desenvolvemos, edificamos ainda mais essa fé no futuro. Então, a partir dessa construção, desta consciência da imortalidade em nós, nós conseguimos desde já construir essa felicidade, mesmo que relativa. Nós queremos fechar a nossa exposição com a leitura de uma pequena mensagem que está neste livro, Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, a mensagem de número 72, que tem o título Transitoriedade. Está na primeira carta aos Hebreus, que nos diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, na carta aos Hebreus. Comenta então o benfeitor Emmanuel. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perceberam para nós outros como portas de vida e redenção. Então essa seria a nossa mensagem desta noite, com relação ao homem no mundo e o homem do mundo. Muito obrigado.